Oi pessoal, Marcos Lago aqui. Doenças do comportamento, o que é isso? Doença do comportamento é aquilo que você muda o comportamento normal do ser humano, uma doença aparece. Tá? Um melhor exemplo que eu gosto de dar é a síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica é uma coisa que tem 3 doenças enfiadas aí. Então você tem o ganho de peso excessivo, a gente chama de obesidade. A obesidade leva a uma sobrecarga do coração e das artérias, levando a uma doença chamada hipertensão, pressão alta. E o excesso de gordura no corpo reduz a sensibilidade a um hormônio chamado insulina e a gente fica diabético. Então, obesidade, pressão alta e diabetes é a síndrome metabólica. Essa doença, ela é uma doença comportamental. Quer dizer isso? Quer dizer que algo que você faz causa essa mudança no seu corpo e que evolutivamente a gente não estava preparado para lidar, né? A síndrome metabólica existe somente depois da agricultura, pessoal. Não, o ser humano tem 300 mil anos de existência, essas doenças apareceram há 10 mil anos para frente. Por quê? Porque nós mudamos o comportamento alimentar de maneira brutal. A gente comia o que a natureza dava, em proporções específicas, e hoje a gente come o que a gente mesmo planta ou produz em indústria. Então nós aumentamos o consumo de uma substância bastante interessante chamada carboidrato, né? Vamos chamar popularmente de açúcar, né? E esses açúcares fazem o quê? Açúcares simples, que a gente chama de cadeia curta. Eles aumentam a produção de um hormônio chamado insulina. Insulina é brilhante, como a gente já falou aqui, porque ela pega esse açúcar e rapidamente carrega nossas células de energia. Nosso cérebro depende dessa energia para pensar. Bem legal. Só que na pré-história, né, antes da agricultura, a gente consumia esses açúcares pequenos, mais ou menos uns 10% da nossa ingesta diária, mais uns 15% de frutas in natura, que também são açúcares, né? Então a gente tinha lá 25% mais ou menos dessas substâncias. E a gente tinha uma produção de insulina normal para manter o nosso corpo como qualquer outro bicho, né? Você não tem leão obeso na natureza, né? Macaco obeso na natureza, tem macaco grande, mas não obeso, né? O que aconteceu? A gente começou a plantar essas coisas que são muito gostosas de comer, né? Dá essa sensação boa oral, né? De comer farinha, de comer carboidrato, né? Comer batata, milho, arroz, as farinhas de uma maneira geral, todos os açúcares e o álcool, né, pessoal? O álcool é um tipo de açúcar, né? Essas 6 substâncias aumentam brutalmente a insulina. A insulina carrega a célula de energia e depois, com a energia que sobra, se a gente tinha que consumir 25% e hoje consome 55%, mais ou menos, inclusive nos países avançados, a gente tem aí 30% de sobra de energia. Nosso corpo evolutivamente, nosso cérebro evolutivamente ainda não se deu conta que a geladeira é uma segurança, que o supermercado é uma segurança alimentar, está tudo ali pertinho, né? Nosso cérebro não conseguiu fazer isso ainda, né? Entender isso. Então, a gente come esse monte de carboidrato e o que sobra transforma em gordura, pessoal. Gordura. Engorda, sobrecarrega o sistema cardiovascular, hipertensão, sobrecarrega o pâncreas, diabetes. Estava vendo agora de manhã uma reportagem sobre diabetes, o pessoal falando de uma série de tratamentos e medicamentos para diabetes, né? Agora, se é uma doença do comportamento, a primeira coisa de entender tinha que ser o do comportamento. E tinha um endocrinologista lá falando um monte de baboseira, umas coisas que ele não parou de estudar faz tempo, né? Fala só essas idiotices e aí fica dando só medicamento, porque ele não entende mais de natureza, né? O médico hoje e a natureza não são coisas que andam juntas. O médico hoje anda com a química do lado dele, uma química inventada, né? Agora, imagina que tivesse uma substância que diminuísse a produção de gordura, que aumentasse a percepção periférica da insulina pelo corpo,
né? E que melhorasse o nosso sistema cardiovascular. Essa substância seria usada largamente no controle da síndrome metabólica, né? Principalmente do diabetes. Tá? É óbvio que a natureza inventou essa substância, o nome dela é testosterona, é um tipo de hormônio derivado do colesterol, que tanto homens como mulheres têm no corpo em quantidades diferentes. Tá? Por que será que ninguém dá isso, né? Obviamente eu dou para os meus pacientes com diminuição da produção de insulina, com diminuição da produção de gordura, com melhora da potência cardíaca, pessoal. Tá na hora dos endócrinos estudarem, né?